Mais uma vez, um excelente dia para nós, sexta-feira, iniciando aí o nosso final de semana e a nossa penúltima leitura diária da nossa lição, número 7, do próximo dia 18 de maio. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós já sabemos de cor o texto áureo, que está lá em João 11, versículo 25, e a nossa verdade prática também. Mais uma vez, se você quer saber um pouco mais sobre isso, lá na segunda-feira, na terça, na quarta, mas na segunda-feira, mais precisamente, nós falamos muito sobre o tema da lição, o texto áureo e a verdade prática. A gente esmiuçou bem isso lá. Se você não assiste corriqueiramente, se você não assiste assiduamente e quiser saber um pouco mais sobre isso, na segunda-feira desta semana, o vídeo da leitura diária de segunda-feira da lição 7, que está lá no canal, você vai conseguir ouvir e saber o que a gente falou, o que a gente explanou, sobre esses 3 temas. A leitura de hoje, da sexta-feira, são 2 textos que o autor deu, Um está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, nós vamos ler. E o segundo está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos do 13 ao 17. O tema que ele deu para hoje, sexta-feira, é: os que morreram em Cristo receberão um corpo glorioso, ok? Assim como está lá na nossa verdade prática. Então vamos ler. 1 Coríntios 15, versículo 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Vamos falar um pouquinho desse? O que o apóstolo Paulo estava falando ao escrever isso aos crentes na igreja de Corinto era que este corpo que nós temos hoje, nós já falamos sobre isso, mas é disso que a lição trata. Quanto mais a gente repetir com todas essas referências bíblicas de homens que foram usados por Deus, falavam através de Deus e Deus falava através deles, com essas revelações maravilhosas de entendimento que transcende o ser humano, E Deus usou muitos homens para isso, falou através de muitos homens, literalmente, tesouros dentro do barro. Isso significa que nós, como barro, podemos ser transportadores de um verdadeiro tesouro, do verdadeiro tesouro que é a verdade, A palavra do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo habitando em nós e falando, assim como Ele mesmo o fez, somos verdadeiros, são verdadeiros tesouros dentro do barro, como diz a própria palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, muito usado por Deus, praticamente era o próprio Deus que falava, o próprio Senhor Jesus que falava através da boca dele, E na grande maioria dos momentos, porque está tudo aqui, registrado aqui, o Senhor fez com que isso chegasse até nós hoje. E agora, neste exato momento, a gente está aqui vendo o que Paulo escreveu aos crentes na igreja de Corinto. Paulo não só levava o evangelho, mas ele discipulava, ele cuidava, E assim precisa ser, Nós precisamos estar em contato com a palavra, precisamos sim de pessoas que Deus usa, vasos de barro, que Deus confia os seus tesouros, a sua verdade, para que, como eu já expliquei para vocês também, não há uma forma diferente de se fazer, Deus faz tudo corretamente. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser compartilhada, como a própria palavra diz, tem que ter quem pregue, A palavra de Deus é pregada. A fé vem pelo ouvir, e para que alguém ouça, preciso que alguém fale,
né? Então Deus tem levantado homens assim, desde o início de tudo. Ele mesmo se fez homem para falar e para que nós ouvíssemos. Usou muitas pessoas e vem usando até hoje, né? O apóstolo Paulo queria deixar bem claro para aquelas pessoas a qual ele discipulava, a qual ele ensinava. E o apóstolo Paulo, ele tinha muito conhecimento, ele sabia a importância do conhecimento, do conhecer a palavra de Deus, né? E ele era um mestre, ele era um professor, ele era um mestre, ele era um discipulador, né? Ele era um apóstolo, né? Então ele era um servo do Senhor, que ser apóstolo é nada mais, nada menos mesmo do que servir, ser servo, ok? Então as pessoas estão se intitulando apóstolos hoje em dia, mas imaginando que apóstolo é ser algo grande, né? É ser no sentido de posição, de que as pessoas têm que colocar um tapete vermelho para ele passar e me respeitem, eu sou apóstolo. Então, meu irmão, a coisa é bem diferente, né? A gente viu bem o que aconteceu com os apóstolos de Cristo, os verdadeiros apóstolos de Cristo, né? E hoje, se houver algum, eu tenho minhas dificuldades em crer nisso, né? Porque o Senhor Jesus veio, né? E o Santo dos Santos foi aberto para nós, ok? O Espírito Santo foi deixado por Ele mesmo, né? Para que nós recebêssemos todo o ensinamento, toda a verdade, toda a revelação através do Espírito Santo. Sim, mediante a vasos também de barro que carregam esse tesouro, ok? Você pode ser um desses vasos. Apresenta-te a Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te usar poderosamente, ok? Porque o poder está na palavra, não está em ninguém, não está em nenhum ser humano de carne e osso. Pobre o homem, mas a palavra é poderosa, ok? Não é quem está falando, é através de quem o Senhor Jesus está falando, ok? Mas é preciso que haja, né, um eis-me aqui. É preciso que haja um eis-me aqui, é preciso que haja um interesse em se apresentar a Deus aprovado, né? Manejando bem a palavra da verdade. E o apóstolo Paulo era isso, né? Teve muito tempo para se preparar, foi muito usado por Deus antes mesmo de cair do cavalo. Quem conhece a história de Paulo sabe o que aconteceu com Paulo. Antes era Saulo, depois virou Paulo. Mas ele já conhecia muito, muito e muito toda a lei de Deus, todas as escrituras, né? Ele era um discípulo de Gamaliel, um dos doutores, um dos maiores mestres da lei. Quando eu digo mestre da lei, era de quem conhecia toda a escrita antiga, né? O Pentateuco, toda a Torá, que são todos os livros, né? Dos juízes, profetas, né? Profetas menores. Ele conhecia tudo isso muito bem. E ele, quando conheceu Jesus e o Espírito Santo passou a mostrar para ele: tudo que você conhece sou eu. E ele começou a ver. E daí ele, melhor do que ninguém, sabia como apresentar Jesus Cristo em toda a escritura que já existia, não só para os judeus, mas como para também os gentios. E aqui, nessa ocasião, lá em Coríntios, uma carta dele, né, que é a primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, lá no capítulo, que hoje para a gente está relacionado no capítulo 15, no versículo 42, ele fala, né, que assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. O que ele está querendo dizer? Exatamente o que aconteceu com o corpo do nosso Senhor Jesus, ok? Um corpo de carne e osso, né? Que morreu, foi dilacerado por chicotes, por
coroa de espinho, né? A gente sabe, se você pesquisar, você vai ver que o corpo de Jesus, ele ficou moído, porque assim disse a própria palavra de Deus. Foi profetizado que aprove a Deus moê-lo por causa dos nossos pecados. Tamanha era a dívida que nós tínhamos. E toda essa dívida foi colocada sobre ele na cruz do Calvário. Ele foi feito maldição por nós, né? Para nos salvar. Então, você vai ver que aquele corpo humano de Jesus, ele foi moído, né? E ele foi semeado. O que aquele Paulo está querendo dizer com semeado? Ele foi sepultado. Igual acontece hoje. Nós somos como uma semente que volta para a terra, né? Do pó você veio, do pó você vai voltar. A diferença do corpo de Jesus para o nosso é que o corpo de Jesus não era contaminado com o pecado. Ok? Nós viemos de Adão e Eva. Já nascemos com o pecado. Já nascemos de semente má, corruptível. Ok? Mas o corpo de Jesus, não. Ele tinha que ser perfeito. Por isso ele não participou, né? Não teve ali a semente da humanidade, a semente do homem. Ele foi gerado no ventre de Maria para que ele entrasse pela porta, né? Neste mundo, mas com o corpo limpo, livre do pecado, ok? Para que ele nascesse, crescesse e morresse, entregasse a sua vida, né? Sem pecar. E assim ele o fez, vencendo assim a morte e o pecado, porque ele não pecou. Mas se ele já tivesse nascido de semente corruptível, assim como nós, né, ele já nem entraria no jogo, ele já não serviria para o jogo. Ele teve que entrar no jogo limpo, né, por isso ele não foi gerado de semente de homem, e sim pelo Espírito Santo, mas no ventre de Maria, para que ele nascesse assim como todos os homens nascem, para que as células se multiplicassem dentro do corpo de Maria, exatamente como a nossa. Uma curiosidade interessante, mas se nasceu de Maria, cresceu de Maria, não recebeu, né, a negatividade, não recebeu o pecado de Maria? Não, meu irmão, porque a ciência hoje, ela já te ensina e ela sabe que a semente, né, que o feto, que a semente do homem, quando ela penetra o óvulo feminino ali, né, ela não recebe da mulher sangue algum, ok? Não recebe nenhum tipo de sangue material que tenha a ver com a carne e com o sangue da mulher. Porque se assim recebesse, também receberia essa carga de pecado, essa carga corruptível, né, que vem do sangue de todo homem nascido de Adão e Eva. A célula que penetra o óvulo da mulher, ela se multiplica e ela mesmo forma o sangue, tudo que depois vai aparecendo, o osso, pele, né, todo o corpo vai sendo por multiplicação. O que recebe da mãe é líquido, oxigênio, os nutrientes, né, o alimento, né? Porque se nós somos terra, né, nós recebemos alimento da terra. E o corpo da mulher é terra, né? E a semente do homem, semente. E ali ele cresce se utilizando de alimento, né? Então ali o Senhor Jesus já começou a se alimentar da terra e o seu corpo foi multiplicando ali, células após células, sangue, um sangue puro que não recebeu da mãe, ok? Porque não recebe da mãe o sangue. E ali ele foi multiplicando até nascer, entrar pela porta nesse mundo. Minha filha, é tudo muito bem feito. Deus é como eu falei para você. Deus ele não trapaceia. Deus faz tudo perfeito e certo. Basta você estudar isso que você vai entender o que eu estou te falando. E aí este corpo do homem que é corruptível, né, ele morre e ele é semeado, ou seja, ele é enterrado, né? Não interessa o tempo que vai demorar, ok? No último dia será ressuscitado, né? É um sono, dorme,
ok? E vai ser ressuscitado, né? Para estar diante daquele trono branco no dia do julgamento, onde ouviremos: vinde benditos de meu Pai, perdão, irmãos, vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, maldito, né? Então, o apóstolo Paulo estava explicando isso para eles, dentre todo um debate, dentre todo um ensinamento e um discipulado sobre a ressurreição em Cristo Jesus, ok? E o corpo de Jesus morreu após ser moído, porque ele entregou o seu espírito, né? Ele se entregou à morte, porque só quem morreria era quem pecou. O salário do pecado é a morte, mas Jesus não pecou. Ele entregou o seu espírito, né? A morte veio e pegou, mas não pôde prendê-lo, né? E ele disse: ó morte, cadê tuas correntes que não me prendem? Você cometeu uma injustiça, você não poderia ter me matado, né? Então, Jesus venceu a morte, ok? Ele ressuscitou, ok? Aquele corpo moído ressuscitou, restaurou, ok? Ele só não restaurou as marcas, né? Porque tinha um propósito, aquilo ali. Aquilo ali era o documento, né? Era a pólice, o documento, né? O próprio corpo de Cristo é o documento eterno, ok? Que prova a sua vitória, assim como ele disse lá, né? Está consumado. Isso significava que está pago, não há mais nenhuma dívida, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. E o documento foi o seu corpo, né? E a marca está lá. Para pela eternidade deixar bem claro a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte, sobre o pecado, ok? E aí nós vamos para o segundo texto, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 17. O título aqui do parágrafo é A Vinda do Senhor. Vamos lá, do 13 ao 17. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nossa, isso é uma revelação, nossa, só de quem, uma revelação tão fora deste mundo, tão fora do nosso nível, tão acima, né? Tão Deus, tão vinda do reino de Deus, tão vinda do mundo vindouro, que não dá para não perceber que não é algo deste mundo. Que o que Paulo falava não eram suas das palavras, eram as palavras do Senhor. Tesouro dentro do barro, literalmente. Ele estava aqui acalmando, né, e ensinando a incrédulos, né, que tinham muito medo da morte. E que isso confrontava os ensinamentos de vida que o Evangelho traz. E essas pessoas, por serem incrédulas, por acreditar muito no que elas estão vendo, né? Um parente morrendo, um amigo morrendo, sendo enterrado e aquele corpo perecendo ali, né? mais diretamente falando, apodrecendo ao ponto de como que a pessoa vai ressuscitar. Ele está morto há 2 anos, já só tem osso lá, né? E o medo, né, de não existir mais, de que a morte acabasse com tudo. As pessoas alguns até acreditavam que o evangelho ele viria para as pessoas não morrerem mais, né? Mas o Paulo ele sabia que tinham pessoas que pregavam o contrário à vida e à ressurreição,
não crendo no evangelho, que é ressurreição, né? É quem crê em mim, ainda que morto, viverá. E as pessoas são muito humanas, né? Nós somos muito humanos, nós somos muito a este nível aqui, eu tenho falado muito isso. Então as pessoas, elas ficam assim, ué, mas o fulano morreu, o fulano era crente, mas morreu, né? E Paulo ali, aumentando o conhecimento deles e tentando fazer com que eles entendessem as coisas pelo Espírito e não pela humanidade, porque isso impedia que eles entendessem que o nosso Senhor tem poder, né? E assim como o Pai, o nosso Deus, ressuscitou Jesus, ele vai fazer conosco. E ele ainda diz mais, olha, não dê ouvido para as pessoas que não creem, né? Para os sem esperança, né? Não deixe que eles contaminem vocês. Fiquem firmes no Senhor, porque vocês vão morrer, mas o Senhor os ressuscitará. E ó, quem estiver andando e respirando sobre essa terra, não vai ser primeiro não. Não vai. Nós não vamos antes deles. Olha que interessante isso. Quem está respirando não vai antes deles, dos que já morreram em Cristo. Meus irmãos, atentem para isso. Os que morreram em Cristo, assim é o que diz o versículo do nosso textuário. Quem crê em mim, nós sabemos que crer não é acreditar, não é falar com a boca. Crer é viver, né, em Cristo, com tudo que tem que ser. Ainda que morto, viverá. Nos dois sentidos. Andando e respirando pela terra, morto em meus delitos e pecados, sendo filho de Adão e Eva, vivo por Cristo. Vivo segundo o mundo vindouro, vivo segundo o céu, segundo o reino de Deus. Não a vontade do mundo, não a vontade da carne, mas a vontade do Espírito, que já renasceu em Cristo, vivendo segundo o cidadão do céu, mesmo que sobre esta terra, peregrinos, passageiros, né? Em contraste com todo esse fedor, com toda essa injustiça, vivemos segundo a justiça de Deus aqui na terra. Não vivemos segundo o amor do mundo, que é um simples sentimento ou sexo. Não, nós vivemos o amor de Deus na terra, porque o amor do mundo não é amor. O amor de Deus é Deus. Vivemos segundo isso. Vivemos segundo a justiça de Deus, não segundo a justiça humana, que são trapos de imundícia. Segundo a palavra de Deus, nós vimos isso ontem também, falamos muito sobre isso. Então o apóstolo Paulo, ele está ali sempre ensinando, falou, se desprendam, meus irmãos, se desprendam da sua humanidade, da sua morte, do seu pecado, da sua iniquidade, das transgressões, vivam em novidade de vida, renascidos, né? Entendendo as coisas pelo Espírito, porque são coisas espirituais, né? O mundo vindouro, o reino de Deus, nós vivemos segundo ele aqui na terra como passageiros, porque mesmo respirando aqui, mas ainda assim mortos por sermos filhos de Adão e Eva, nós vivemos em novidade de vida, renascidos em Cristo pelo Espírito, e é em verdade, porque assim Deus quer, adoradores em Espírito e em verdade, mesmo que andando sobre essa terra. Agora, se quando Jesus, no toque da trombeta, quando ele vier, nem os que estão respirando vão primeiro, porque estão vivos aqui, né? Já está pronto, já está, como é que se diz, já está andando e respirando, vem primeiro. Não. Serão ressuscitados os que morreram em Cristo, os que dormem, ok? E eles vão primeiro do que nós. É para pensar, hein? Né? Algumas pessoas aí acreditam, tem toda aquela briga sobre pré-tribulação, pós-tribulação, né? Quantas pessoas, meu irmão, já não passaram a tribulação aqui, pelo nome de Cristo, em nome de Cristo. Nós estamos falando de apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve sua tribulação aqui, meu filho, e foi braba, né? E foi braba, né? E para ver Jesus, cabeça cortada, botou a cabecinha lá no tronco para ser cortada. Isso não é uma tribulação, meu irmão? Né? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer também. Paulo tinha certeza disso e ensinava isso,
ok? Tanto que ele dizia, viver é Cristo e morrer é lucro. Para entender isso e viver segundo isso, olha, tem que crer. Não é acreditar, tem que crer, ok? Meus irmãos, nós vamos ressuscitar sim, se não estivermos andando e respirando sobre essa terra. E ressuscitaremos num corpo transformado, tá? E esse corpo será glorificado assim como o do nosso Senhor Jesus foi. E esse corpo subirá para viver na eternidade, na glória com o Pai. Poderemos abraçar o Senhor com o mesmo corpo que o dele, porque esse corpo perecível não vai, ok? Quem estiver andando e respirando também terá esse corpo glorificado, ok? Mas primeiro, os que morreram e dormiram em Cristo, vivendo segundo a vontade de Deus, vivendo e obedecendo à vontade de Deus, ok? Deus abençoe muito a sua sexta-feira. Amanhã, sábado, a nossa última lição. De domingo já, né? A explanação final de toda a lição lá na escola dominical. Tá? Fique à vontade para perguntar, fique à vontade para solicitar estudos, né? Para pedir algum tema específico, tá bom? Se você ainda não está no grupo, ou se você quer colocar alguém no grupo, compartilha com ele, mande o link para ele, tá? Não esqueça, meu irmão, se você puder me dar essa força, eu te agradeço. De curtir, compartilhar, comentar lá alguma coisa para nós, porque isso ajuda com o YouTube, tá? O YouTube, quando ele vê que tem curtida, quando ele vê que tem comentário e visualizações, compartilhamento, ele pega esse nosso vídeo, esse nosso canal e mostra para outras pessoas, tá? É assim que eles funcionam. Porque se a coisa tá sendo curtida e está sendo visualizada, é de interesse deles que isso espalhe, ok? Então, se você puder nos ajudar, se você puder também compartilhar, né, um pouco da palavra de Deus com alguém que você acha que precisa ouvir, fique à vontade, ok? Que Deus te abençoe, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã.